Bom, pessoal, continuando nossa revisão, competição perfeita. O que vocês precisam levar para a prova, né? Características da competição perfeita. São muitos compradores e vendedores negociando produtos idênticos, de modo que cada comprador e vendedor é um tomador de preço. O que seria isso, né? O preço ele é dado pelo mercado, então o vendedor e o comprador eles tomam esses preços já estabelecidos. Isso significa que o mercado tem o máximo de competição possível. Os produtos são idênticos, portanto, são homogêneos, portanto, também são substitutos perfeitos entre si, não há diferenciação de produtos, a informação ela é completa, então todos que estão naquele mercado sabem os preços que estão nos produtos daquele mercado, não há barreiras à entrada de novas empresas, então novas empresas podem entrar livremente, circular livremente por esse mercado. A curva de demanda é perfeitamente elástica, portanto, ela é horizontal. A gente tem uma relação de igualdade entre demanda, que é igual à receita média, que é igual à receita marginal, que é igual ao preço desse mercado. A receita total aumenta se a quantidade ofertada aumentar, o preço é o mesmo. Qual que é a fórmula, né, da receita total? Receita total é igual ao preço vezes a quantidade. E o máximo lucro, sim, a gente encontra quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Isso são características importantes que vocês precisam levar para a prova. Outras coisas é a questão do curto prazo. Então, no curto prazo, a gente tem a paralisação das atividades produtivas. Então, a receita total ela é menor que o custo variável. Como a receita é igual ao custo, perdão, como a receita é igual à demanda, que é igual ao preço, a gente também pode dizer que o preço é menor do que o custo variável médio. Por isso, paralisa as atividades produtivas quando o preço é menor do que o custo variável médio. E essa paralisação vai minimizar perdas. É claro que, se a gente parar para pensar, né, numa empresa, se o preço do mercado ele é menor que o custo de se produzir, você vai estar ganhando menos. Então, você tem que dar uma paradinha, né, para você não perder tanto, certo? Lembrando que como receita é igual a preço, a gente está pensando no preço não como agente, como consumidor que vai e compra, né, mas no preço, como a receita do empresário que vai receber, né, aquele valor. No longo prazo, se uma empresa quiser sair do mercado, ela vai querer sair quando o preço for menor do que o custo variável médio de produção. E uma empresa vai querer entrar no mercado quando o preço daquele mercado estiver maior que o custo variável médio de produção, ok? Então, no caso, uma empresa vai querer entrar no mercado se ela vai ganhar mais com isso, né? Se ela vai lucrar mais com isso. E sair do mercado se ela vai ter algum tipo de prejuízo. Isso no longo prazo. Aqui a gente tem a curva, né, da competição perfeita, então a gente vai entender como funciona. Primeira coisa, receita e custos, quantidade. Preço fixo, né? Preço constante, igual a receita média e igual a receita marginal igual à demanda. Curva reta do custo marginal. Essa curva aqui é o custo médio e essa curva mais para baixo é o custo variável médio. Esse ponto aqui do cruzamento entre o preço e o custo marginal me dá a quantidade máxima de produção. A firma maximiza o seu lucro produzindo na quantidade onde o custo marginal se iguala à receita marginal. Então, o custo marginal se iguala à receita marginal, que se iguala ao preço, né? Que é a quantidade máxima. É nesse pontinho aqui que vai ter o maior lucro e a quantidade máxima. Aqui eu trouxe os gráficos que eu desenhei nas minhas anotações, porque eu achei muito difícil de identificar nos outros gráficos, tá? Eh, de eu poder explicar para vocês com os outros gráficos. Então, o que que a gente tem no curto prazo? É aquele mesmo gráfico, né? Onde está o lucro, né? O lucro está nesse espaço aqui. Então, quando vocês identificarem esse gráfico, montem o gráfico, né? Coloquem a curva do custo marginal, coloquem a curva do custo médio, façam a curva do preço, né, que é igual à receita média, igual à demanda, igual à receita marginal.
Isso aqui é o lucro no curto prazo. E o que que é o lucro no curto prazo? É quando o preço é maior que o custo médio. Daí você vai conseguir visualizar isso, né. O custo médio está aqui embaixo, ó, certo? Ó a curva do custo médio. Ela está aqui embaixo e o preço está aqui em cima. Então, o preço sendo maior que o custo médio, você vai ter um lucro no curto prazo, e esse lucro vai ser essa área pintadinha aqui, no meio, certo? Quando a linha do preço está em cima da linha do custo médio. Então, você vai olhar para a linha do custo médio e vai olhar para a linha do preço e vai ver quem está em cima de quem. A linha do preço está por cima da linha do custo médio, então eu tenho um lucro do curto prazo, que é esse espaço em branco aqui. Quando eu tenho um prejuízo no curto prazo? O prejuízo do curto prazo é o contrário, né? É quando o preço é menor que o custo médio de produção. Então a gente tem a linha do preço e o custo médio ele vai lá para cima. Então quem está em cima agora é o custo médio, quem está embaixo é o preço. Então essa área aqui pintadinha é onde a gente tem o prejuízo, onde tem perdas. Então, desenhem os gráficos, tá, gente? Eu falo para desenhar porque desenhando grava na cabeça, de verdade. Eu fiz essa disciplina no terceiro semestre, eu tô no quinto semestre e tô relembrando ela de novo, né, para conseguir explicar para vocês. Então, eu também tive que estudar, mas eu não precisei estudar tanto, porque eu desenhei várias e várias vezes. No longo prazo, a gente tem esse gráfico aqui. Então, o lucro no longo prazo, ele tende a zero, tá? Então, você pode falar que ele é igual a zero, que ele tende a zero, o lucro é zero. Então, esse é o pontinho aqui do lucro. É quando o preço é igual ao custo médio. Simples, né, gente? Decorem dessa forma, tá? Lucro no curto prazo, preço maior que o custo médio, prejuízo no curto prazo, preço menor que o custo médio, e no longo prazo o preço é igual ao custo médio. Questões que eu achei interessante colocar para vocês. Digo que eu lembro de algumas dessas questões terem caído na minha prova, por isso que eu coloquei elas também. Qual dos segmentos abaixo mais se assemelha a uma empresa tomadora de preços, né? Aqui eu coloquei para vocês o que é para reforçar, né? Empresa tomadora de preços é aquela que não tem poder de fixar preços. Ela segue o preço de mercado, né? Como empresas em competição perfeita. Melhores exemplos, né? Um vendedor de tomate no CEAGESP. O tomate, gente, ela é uma commodity, né? E esse mercado é o que mais se assemelha a uma estrutura de competição perfeita. Por quê? Porque se enquadra naquelas características. Então, livre entrada, né? Muita concorrência, o produto é homogêneo, você não consegue diferenciar, né? O preço do produto, o preço do tomate. Então, eh, esse segmento é o que mais se assemelha a uma empresa tomadora de preços. Uma revenda de carro de luxo, você pode diferenciar o produto, o preço, né, você pode colocar preços mais altos para algum carro mais caro, né, e assim por diante. Uma lanchonete de fast food, dentre tantas outras em uma praça de alimentação de um shopping, também não é tomador de preço, né, também não está em competição perfeita, porque não é o mesmo produto, né, pode ser diferenciado, você pode colocar sabores diferentes e por aí vai. Um posto de gasolina em uma avenida muito movimentada. Mesma questão, né? Você pode diferenciar os preços dessa gasolina. Então, o que mais se assemelha é realmente um vendedor de tomate no CEAGESP, porque o tomate é uma commodity e o mercado de commodity é o que mais se assemelha a uma estrutura de competição perfeita. Aqui tem a resposta, né, para vocês levarem com vocês. Nosso gráficozinho novamente. Bom, o que que ele vai trazer para a gente? A resposta correta, primeiro eu vou ler a resposta correta para a gente analisar as outras. A figura representa uma situação em que a firma tem um lucro no curto prazo, pois preço maior que custo médio. Mesma questão que a gente trouxe conceitualmente. Então, cai questões desse tipo. Levem com vocês, né? Preço maior que o custo médio, lucro do curto prazo. A questão já estaria certa, né? Mas daí a gente vai analisar novamente.
o lucro no curto prazo quando o preço for maior do que o custo médio. Aqui, nessa área aqui, a gente tem o lucro. Então, sim, é isso que a figura representa. Vamos ver as outras. A figura representa uma situação em que a firma tem lucro, pois custo médio é maior que o custo variável médio. O custo médio é maior do que o custo variável médio. Só que é isso que define o lucro da firma? Não. Então você poderia ser enganado, mas você sabe, né, que não é isso que define. Então você não vai ser enganado, beleza? A figura acima representa o longo prazo, em que o lucro é igual a zero nas firmas em competição perfeita. Para ser igual a zero, o preço tem que ser igual ao custo médio. A gente tem um cruzamento entre preço e custo médio? Não tem, portanto, está errada. A figura acima representa prejuízo da firma, tanto em curto quanto longo prazo. Essa segunda parte é absurda, né? Porque se você está analisando o curto, você não consegue analisar o longo junto. Então, são coisas distintas, mas o prejuízo seria se o preço fosse menor do que o custo médio, que não apresenta, né? Você vai analisar aqui, ó, curva do preço e aqui essa partezinha aqui da curva do custo médio, porque é aqui que está o lucro, certo? Aqui tem a resposta. Se um produtor se deparar com as seguintes informações de curto prazo, custo marginal igual a 3,5, receita marginal igual a 3,9, qual decisão ele deve tomar? E a resposta é aumentar a produção. De onde tiramos isso? Deste conceito aqui. Isso aqui é legal vocês também terem na prova, tá? E não é tão difícil de lembrar, porque vocês têm que relacionar, né? Receita é o que eu ganho, custo é o que eu perco, né? Então, a receita marginal ser maior do que o custo marginal, pô, eu estou ganhando mais do que eu estou perdendo, eu vou aumentar minha produção. Agora, se a minha receita marginal for menor do que o meu custo marginal, estou perdendo, estou gastando muito e ganhando pouco, diminuo minha produção. Se a receita marginal for igual ao custo marginal, eu estou super otimizado, eu tenho o máximo lucro, né? Eu não preciso aumentar a produção, porque aumentando a produção você também aumenta o custo, né? E não preciso diminuir minha produção. Eu estou ali de igual para igual, eu tenho o meu máximo lucro. Se o preço é menor que o custo variável médio, eu paraliso a produção no curto prazo. A gente analisou isso no início, né? Eu paraliso por quê? Porque o meu custo variável médio ali está maior do que o preço que eu estou recebendo. Vou dar um pause na minha produção para conseguir me recuperar aos poucos. Então, ele trouxe dois valores de custo marginal e receita marginal e eu tenho que analisar. Eu tenho que aumentar a produção por quê? Porque a minha receita marginal é maior do que o meu custo marginal. Então, eu aumento a produção. Simples assim, certo? Levem isso com vocês também, entendam um conceito que na hora de fazer vocês vão se lembrar. E foi isso hoje, gente. Para aula de competição perfeita. Tem outras questões, tá? Mas eu acho que a teoria ela abrange muitas das questões, porque são questões de verdadeiro e falso, né? Muito conceituais. Tragam as dúvidas de vocês. Eu peço que seja até domingo, por favor, porque segunda eu começo uma agenda em Brasília e eu não sei como que eu vou conseguir responder vocês, tá? Então, até domingo. Eu vou tentar responder o mais rápido possível, então mandem as dúvidas, por favor. Obrigada, gente.